considerar o segundo modo. Para isso, tomemos aqui o mesmo tubo da situação anterior, que possui comprimento L e as duas extremidades abertas. Novamente, para se estabelecer um padrão estacionário dentro deste tubo, é necessário que o comprimento de onda da onda incidente satisfaça a condição de que o padrão estacionário formado terá a formação de um ventre na extremidade aberta e outro ventre na outra extremidade aberta. Nós vimos lá, para o primeiro caso, para o primeiro modo de vibração, que entre um ventre e outro haveria somente um nó. Essa seria a forma mais simples da coluna de ar vibrar. A segunda forma mais simples, ou seja, o segundo harmônico ou o segundo modo de vibração, leva em consideração que haja, portanto, dois nós entre um ventre e outro. Que ventre e outro? Um ventre de uma extremidade e o ventre formado na outra extremidade. Sendo assim, concordam que o padrão estacionário deverá ter a cara deste padrão aqui, que eu representei. Notem que dessa forma, a formação do padrão estacionário no interior do tubo se mantém. Observem, se uma extremidade aberta estiver aqui e a outra estiver aqui, nós teremos a condição satisfeita. Observem, eu já havia pegado esse ventre aqui do meio, logo eu tenho que pegar o ventre consecutivo para ocupar a outra extremidade aberta. Sendo assim, qual seria a configuração da onda dentro do tubo neste padrão estacionário? Seria essa que eu estou representando aqui. Então, esta é a configuração da onda estacionária formada no tubo aberto, certo? Notem, nós temos aqui a formação de um ventre, a formação de um nó, a formação de outro nó e a formação de mais um ventre. Então, façam uma associação que isso é bastante interessante. No primeiro harmônico, no primeiro modo de vibração, há entre os dois ventres que ocupam a extremidade um único nó. No segundo modo de vibração, há entre os dois ventres que ocupam as extremidades dois nós, certo? Dessa forma, nós podemos associar o comprimento de onda das ondas progressivas que deram origem a este padrão estacionário ao comprimento L da corda. Percebam, a distância de um ventre até o seu consecutivo, que é esse que está aqui no meio, é igual a meio comprimento de onda. A distância desse ventre aqui, que está no interior, bem no meio da onda estacionária, até o consecutivo, é também igual a lambda sobre 2. Percebam, então, que dentro do tubo, ou seja, ao longo do comprimento L do tubo, cabem dois meios comprimentos de onda. Então, eu teria aqui que 2 lambda sobre 2 é igual a L. Sendo assim, lambda é igual a 2L dividido por 2. Portanto, para se obter o segundo modo de vibração de um tubo aberto, é necessário que a onda incidente tenha comprimento de onda igual ao comprimento do tubo. Se isso for verdade, o padrão estacionário será formado e isso dará origem a uma onda sonora que se propaga com a mesma frequência deste padrão, certo? Qual frequência é essa? Ela é dada pela equação fundamental, F igual a V dividido por lambda. Portanto, F igual a V sobre 2L dividido por 2. Fazendo a divisão de fração aqui, nós temos V que multiplica 2 sobre 2L. Lembrando que eu tenho que inverter a segunda fração. Com isso, eu encontro que F é igual a 2V dividido por 2L. Está aí a frequência de vibração do segundo harmônico de um tubo aberto. Notem aqui que
2 multiplica a razão V dividido por 2L, certo? Bom, vamos analisar então como seria o terceiro modo de vibração. Eu tenho então aqui o mesmo tubo com o mesmo comprimento L, certo? Entretanto, agora nós iremos avaliar qual é o terceiro modo com que a coluna de ar aqui no interior pode vibrar. Observem, vamos considerar aqui novamente um padrão estacionário qualquer. Lembrando que a condição de formação de ventres nas extremidades abertas deve ser mantida. Sendo assim, na primeira extremidade, nessa aqui, nós podemos observar que há um ventre. Então, eu vou escolher esse ventre, certo? No primeiro harmônico, nós teríamos um único nó entre um ventre de uma extremidade e outro. No segundo harmônico, haviam 2 nós entre um ventre e outro. E agora, no terceiro harmônico, haverá 3 nós. Portanto, está aqui. Existirão 3 nós. Portanto, está aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. E logo esta região dá origem ao terceiro modo de vibração da coluna de ar de um tubo aberto. Notem que eu já tinha pegado até aqui para o primeiro harmônico, até aqui para o segundo, então eu tenho que pegar o próximo ventre para satisfazer a condição de formação do padrão estacionário. Sendo assim, dentro do tubo, nós observaremos a seguinte configuração. Está aqui representada, então, a configuração do terceiro modo de vibração. Notem, terceiro modo, 3 nós entre um ventre e outro. Está aqui o ventre da primeira extremidade aberta, está aqui o ventre na segunda extremidade aberta. Portanto, condição de formação satisfeita. Notem que, novamente, nós podemos relacionar o comprimento de onda das ondas que deram origem a este padrão estacionário com o comprimento do tubo. Vejam que deste ventre até este ventre, nós temos um comprimento igual a meio comprimento de onda da onda que deu origem a este padrão. Daqui até aqui, nós temos mais meio comprimento de onda. E deste ventre até este último, mais meio comprimento de onda. Dessa forma, cabem dentro do comprimento do tubo L 3 meios comprimentos de onda. Logo, nós temos que 3 lambdas sobre 2 é igual a L. Portanto, eu tenho aqui que lambda será igual a 2L dividido por 3. Portanto, uma onda que tenha comprimento de onda igual a 2/3 do comprimento do tubo é capaz de formar no interior deste tubo um padrão estacionário como este representado e produzir, em consequência, uma onda sonora, certo? A frequência deste modo de vibração é calculada através da equação fundamental. Então, nós temos aqui que F é igual a V sobre lambda. Portanto, F é igual a V dividido por 2L sobre 3. Logo, fazendo a divisão de fração, F é igual a V que multiplica 3 dividido por 2L. Observem que, então, a frequência de vibração será igual a 3V dividido por 2L. Bom, vocês devem ter percebido aqui que a razão V sobre 2L tem se mantido desde o primeiro harmônico. Notem, aqui a frequência de vibração é V dividido por 2L. Então, é 1 vezes V dividido por 2L. Notem que nós estamos falando do primeiro harmônico, do primeiro modo de vibração. Agora, no segundo modo, nós temos que a frequência é 2 vezes V sobre 2L. Então, percebam, a razão permaneceu. O que mudou é esse número inteiro que está multiplicando tal razão. Notem que 2 para o segundo harmônico. Nós vimos aqui agora, então, que no terceiro harmônico, o número inteiro 3 multiplica a razão.
O que a gente pode observar é que, para o próximo harmônico, nós teríamos aí 4 que multiplica V sobre 2L. No quinto harmônico, 5 que multiplica V sobre 2L. E assim por diante. O que nos leva a considerar que, em tubos sonoros abertos, poderão ser estabelecidos aqueles padrões estacionários cuja frequência da onda seja igual a NV sobre 2L, em que N é um número inteiro associado ao harmônico de vibração. Notem, no primeiro harmônico nós tínhamos 1 que multiplica V sobre 2L, no segundo harmônico 2 que multiplica V sobre 2L, e assim por diante. Portanto, esta equação fornece para a gente todos os harmônicos possíveis para a vibração da coluna de ar no interior de um tubo aberto, levando em consideração as condições de que nas duas extremidades abertas devem haver sempre a formação de ventres de deslocamento. Um detalhe importante é que a frequência do primeiro harmônico, do harmônico fundamental, pode ser calculada pela simples razão entre V e o dobro do comprimento do tubo, certo? O que a gente pode perceber é que todas as demais frequências serão múltiplos inteiros dessa frequência fundamental. Então, nós podemos escrever que a frequência do enésimo harmônico é igual a N, que multiplica a frequência do harmônico fundamental, que é V sobre 2L. Com isso, nós determinamos, então, os modos de vibração da coluna de ar de um tubo aberto. Lembrando que quando essa coluna vibra, ela emite uma onda sonora que se propaga com a mesma frequência F do harmônico que a gerou e com a mesma velocidade V, já que o que está se propagando no interior do tubo aberto é uma propagação longitudinal, relacionada à vibração das partículas do ar, que, portanto, também é uma onda sonora, ok? Finalizamos, então, aí o conteúdo sobre tubos sonoros abertos. Na sequência, vocês podem assistir a solução de um exemplo, e isso vai ajudar a clarear um pouco tudo aí para vocês. Qualquer dúvida, eu estou lá disponível no fórum, tá bom? Até mais, gente!